Faixa amarela do carnaval e mais um na faixa. Hoje estamos aqui no barracão da Estrela do Terceiro Milênio e o meu convidado é o coreógrafo Regis Santos. Faixa amarela do carnaval, ela quer que o povo do samba só fala dela. Faixa amarela, agitando a cidade. Tudo bem, Regis? Tudo ótimo. Perfeito. Perfeito. Um friozinho hoje, né? Friozinho, Dia tá de gravação, um friozinho. Queria muito falar desse ano de 2025, uma coreografia impactante, mas eu queria saber como é que esse enredo chegou para você. Olha, pessoalmente, assim, chegou de uma forma muito feliz, né? Porque é um enredo com uma amplitude e com uma abrangência que incluía e que criava espaços para pessoas muitas vezes que estavam à margem e ao mesmo tempo eu acho que dava uma força para poder dar voz a nós todos que fazemos parte desse recorte, no meu caso especialmente, e eu fiquei encantado pelo fato principalmente de nunca, né, é muito louco isso, porque a gente sempre fala de corrupção, porque existe corrupção no Brasil. Sim. Desde os primórdios. A gente fala de escravidão, porque o Brasil nasceu com isso. A gente sempre falou de temas tão contundentes e a gente nunca falou disso no carnaval. Então isso para mim chegou com uma felicidade, sabe? Com uma força, com uma felicidade mesmo, assim, sabe? De repente ser uma porta que se abrisse para que tivesse uma continuidade e que se falasse disso com a necessidade que se tem de pôr o pé na porta sempre, ou para abrir ela na força ou para segurar ela, né? Não deixar ela fechar para a gente. Mas eu acho que, diante do fato dos dados históricos, das estatísticas, Sim. Eu acho que isso era muito fundamental, né? Então, para mim chegou com muita felicidade, assim, do ponto de vista Regis pessoal, pessoa. Como coreógrafo, na hora eu pensei, né? Eu falei, as pessoas que são assassinadas de uma forma tão comum, tão normalizada, lamentavelmente, elas precisam fazer parte disso daqui. Então, profissionalmente, para mim, a coisa pegou assim, no primeiro momento eu já falei, Murilo, eu vou querer povo trans, eu vou querer travestis, eu vou querer mulheres trans, eu quero esse povo aqui no elenco. E teve gente que veio para mim e falou, você tem certeza? Eu falei, como? Qual é a dúvida se o tema é esse? Mas aí você vai ter que enfrentar e ter um push para segurar, porque não é fácil. Eu falei, mas nada é fácil. Nada é fácil. Tá tudo certo. São pessoas maravilhosas, são pessoas com as suas realidades muito particulares e obviamente, peculiares. E foi muito tranquilo, assim, sabe? Tivemos momentos conturbados, faz parte, mas nada que fugisse da administração, nada que a gente não pudesse administrar de uma forma que não deixasse de jogar o holofote para aquelas pessoas, que é o que eu acho que elas precisassem. Então, assim, para mim chegou assim muito nesse lugar, sabe? Do ponto de vista pessoal, como profissional, muito, muito feliz, assim. E desenvolver aquela ideia de comissão, aquela história na comissão, foi do Murilo, foi sua? Foi nossa, na verdade, né? A gente tem um trabalho muito, muito conjunto. A gente troca muita figurinha, assim, desde da Rosas de Ouro, assim, de muitos anos para cá, Peruche. A gente tem um trabalho de muita comunhão, eu e o Murilo, sabe? Então, a gente chegou e ficou pensando que tipo de situação. A gente sempre parte desse lugar, né? Como que a gente quer abrir o carnaval, né? Como que a gente quer usar o cartão de visita? E aí a gente fica amassando barro para poder chegar num lugar que seja interessante em vários aspectos. Interessante estrategicamente para a escola, interessante para o desfile, interessante do ponto de vista emocional. E então a ideia, assim,
Tem partes que o Murilo chegava com, olha, eu pensei, olha, e se a gente... E aí eu ia completando, e às vezes ele vinha com uma ideia e eu ia com outra. E às vezes a gente realmente também não concorda. Isso faz parte. Sim. E é muito legal, porque às vezes a gente briga. E no bom sentido. É saudável, mesmo. Né? É saudável, é coisa de amigo mesmo, e que a gente fala, não, acho que isso não, isso sim. E a gente acaba sempre se entendendo de uma forma muito positiva, assim. Você sabe que foi mais uma comissão de frente que mexeu comigo, principalmente por aquela cena da lâmpada. E aí quando vem aquilo pro carnaval, me veio muito na cabeça assim, será que as pessoas sabem que aquilo é real? O grupo que você trabalhou sabia que aquilo foi uma cena real, que você leva para lá? Então, algumas pessoas sabiam, uma parte não sabia, tinham pessoas muito jovens ali e que não sabiam, mas esse momento, por exemplo, foi foi algo que eu trouxe. Eu falei, olha, eu acho que a gente tem que fazer uma referência àquilo, porque a nossa ideia como carnaval, isso não só na comissão, a nossa ideia como carnaval não era ser um oba-oba, uma firula, como muita gente pensava. E na comissão de frente, ela passava por esse lugar, assim, a gente falou, vamos falar da violência, vamos falar deste lugar da agressão, porque a gente já quer abrir com esse tema. E quando a gente começou a ensaiar exatamente essa cena, tiveram pessoas assim que tiveram uma memória emotiva muito dolorida, assim, Sim. No elenco, sabe? Assim, entendo. E isso foi incrível, porque é muito bom pra gente que é artista quando a gente consegue transformar a tragédia em poesia, mesmo que de poesia no ato da consumação não se tenha nada, mas quando a gente consegue ressignificar isso num lugar de alerta, num lugar de protesto mesmo, sabe, vamos segurar essa onda. Então, esse momento, e era um momento também que tinha, por isso que eu falo da poesia, porque a flor, né? Como que você pega um momento tão doloroso, um momento tão absurdo, porque é que ali não teve só, né, a lâmpada, ali não teve só aquela lâmpada fluorescente, ali teve soco inglês, ali teve uma série de coisas que essas pessoas intolerantes que causaram essa situação dramática, elas não estavam nem aí, né? E quando a gente pega isso e pensa no ilusionismo para fazer parte do trabalho, eu falo, mas tem que ser com poesia, a gente tem que pegar isso daí e transformar em leve em algum momento, e isso acabou acontecendo, né? Foi muito bom, mas doeu pra gente. Você volta para Milênio, como a gente conversou nos bastidores, em 2023, 23, 24 e 25, 3 temas diferentes, mas 3 coreografias totalmente diferentes, mas muito impactantes, muito fortes, de uma dança muito, muito firme. Isso é uma característica sua? Na verdade, o que eu acho é que o corpo em movimento, quando ele está nesse trabalho da cena, na plástica que eu gosto de usar, eu acho que ele tem que ter impacto, sabe? E ele tem que ter uma alma muito presente, assim, isso me preocupa. Então, como está sempre presente o jogo cênico do ponto de vista teatral no meu trabalho, com uma força muito intensa, eu acho que o que vem ali de narrativa dentro daquela dramaturgia que a gente se propõe, eu procuro colocar a alma teatral naquilo e aí envolver aquilo com a música que vem como roupagem, sabe? Mas eu acho que acaba que o teatro, ele consegue, pela minha vivência nele, que são de muitas décadas, me trazer uma memória de repertórios que eu acabo
jogando ali, sabe? E busco todos os momentos me policiar, sabe? É que eu sou chato, né? Eu sou muito detalhista, né? Sou muito minucioso no detalhe e eu me preocupo nisso até do ponto de vista da qualidade mesmo, sabe? Claro. Quando eu percebo que eu estou me repetindo, na minha sala de ensaio, eu estou ali sozinho criando ou com alguns dos meus assistentes, eu falo, isso aqui está pouco, puxa, isso aqui não está elaborado, eu acho que isso daqui está parecendo, não, isso aqui está parecendo uma coreografia fake de quadra, não vou botar isso. E eu acho que essa é a nossa função, né? Eu acho que a gente tem que tentar dar uma verticalizada na qualidade em prol do espectador, né? Eu acho que esse cara, assim, essas pessoas que estão ali ou que estão em casa são as joias raras, né? A gente não faz arte pra gente, né? A gente faz para quem senta para prestigiar. Perfeito. E quando eu tô criando, eu penso nele, sabe? Assim, eu falo, não, merece mais. Não, tem que ter uma surpresa, né? Eu preciso que eles respirem. Isso me deixa... Eu fico pensando, nossa, qual é o momento que a gente vai poder causar uma emoção ou um impacto no espectador do ponto de vista de uma reação que o emocione e que ele saia dali falando, nossa, eu assisti um espetáculo. Eu não estava na sala de casa, parece que eu estava num outro lugar, sabe? Assim, eu vou meio por esse caminho, assim, no momento da criação, para não se repetir ou para tentar elaborar. E eu acho que repetir não é isso, né? Acho que o teatro tem um papel muito importante nesse lugar, assim, sabe? Na minha escola. Elemento cênico. Babado e confusão. Elemento cênico. Você usou nos três, né? Você amo. usa. Não, e eu amo usar. Mas é babado e confusão num sentido de uma exigência que eu proponho para mim mesmo, porque é algo que você tem que estar atento. É algo que você tem que estar alinhado com o barracão. É algo que você tem que estar em comunhão com o marceneiro, com o ferreiro, com a galera que trabalha dentro do barracão. E o barracão, ele não tá para a comissão, ele tá para o carnaval. Então, assim, às vezes, dá para pôr uma escada aqui para mim? Dá, põe a escada. E aí, essa escada não estava no programa, que nem esse ano. Esse ano era um ano que a gente não descia para o chão. Uhum. Então, eu falei, pode pôr uma escada aqui para mim? Então, assim, é um jogo de cintura para você poder ter todas as coisas que você precisa e, ao mesmo tempo, ter uma harmonia dentro dessa relação interna do barracão, porque as pessoas não podem estar full time disponível para você. E, no meu caso, eu acabo estudando o elemento enquanto a gente está criando junto, eu e o Murilo, pensando, né? Por exemplo, eu queria colocar umas gavetas ali na lateral, que parecessem gavetas de armário. Eu falei, não, podem ser portas. Eu vou dando uma pirada, e aí depois a gente chega, não, acho que armário vai estar no melhor, não precisa. Tá, porque eu vou pôr armário em outro carro, então... Não, acho que quero que apareça tal coisa, mas ninguém pode ver. Tal coisa que eles pegarem tem que sumir de repente. A gente faz um alçapão, aí eu entro embaixo do carro, eu fico fuçando, aí eu vou lá com o cara da madeira, penso num buraco ali. Meu Deus. E aí faz o buraco fica menor do que eu precisava, aí tem que aumentar, e aí tem que pôr backstage lá dentro, para pôr backstage tem que puxar energia, tem que ter um ventilador, tem que ter um time, a pessoa precisa sentar e a pessoa tem que estar numa altura que dê para ela fazer rapidamente a mudança que ela precisa fazer lá embaixo para repetir. Então, assim, é uma maravilha porque ele viabiliza essas possibilidades da gente impactar, de nós trazermos surpresa, né? Obviamente ele dá muito mais trabalho no processo de criação, ele dá muito mais trabalho no processo de ensaio, mas ele viabiliza a característica que o meu trabalho pede muito, né? Então, assim, eu quero um alçapão. Então, assim, volta o jogo de cinto, o alçapão ficou bom, mas será que o senhor poderia
pôr uma tirazinha naquele carpete ali no quadrado, porque eu pedi para um assistente sentar na arquibancada e dá para ver o quadrado, e esse quadrado ele não é para ele aparecer. Aí vai lá no outro dia, coloca, cola de novo, aí eu, ó, ele tá bom. Então, assim, é algo importante e é algo que tem um diferencial e hoje virou um padrão, né? Sim. Esse ano, acho que pela primeira vez, se eu não me engano, no Carnaval de São Paulo, acho que foi o primeiro ano que todas as escolas tiveram. Parece que eu vi isso em alguma matéria. Acho que é o primeiro ano no Carnaval que todas as escolas tiveram, nenhuma veio sem. O especial foram todas mesmo. Eu tenho que também criar uma estratégia para poder fazer com que a logística de ensaio funcione, né? Então, por exemplo, esse ano não muito, porque como nós não descíamos para o chão, nós não tínhamos necessidade de ficar na avenida todos os dias com o elemento. Sim. Porque era um trabalho que se estivéssemos na avenida 2 ou 3 ou 4 vezes, que foi o que a gente foi, já ajudava. Porque a gente fala, mas a gente precisa entender o timing, precisa entender a velocidade, precisa entender o impacto quando para, precisa entender o impacto quando ele vai começar a andar de novo. A gente precisa entender algumas coisas que são fundamentais. Mas espaçamento, distanciamento, quanto tempo o elenco demora para voltar, o time que a escola vai na evolução que a direção de carnaval estiver colocando, a gente tem que ir adequando ao chão, tudo isso não tinha esse ano. Então, tem uma outra logística, mas quando tem o elemento e sobe e desce, que é o praxe, aí é um detalhamento muito maior, é um desgaste muito maior. Mas eu não abro mão, eu acho incrível. Eu gosto muito. Como é que você e o Carnaval se conhecem? Como é que é a sua história no Carnaval? Como é que ele chega para você? É muito bom isso. Desde criança, né, na verdade, assim. Em 1976 eu começo na Rosas de Ouro. O enredo era no Reino das Sete Cidades Encantadas. Último ano da São João, Ala das Crianças. E aí eu continuo. E depois eu viro passista mirim. E depois eu viro mestre sala. E depois eu viro... Aí eu viro chefe de ala. E depois eu passo por compositor. E aí eu viro coreógrafo. Faço a parte de encenação teatral e assim vai, né? Eu começo, é muito legal porque assim é um caminho de inserção na arte, na minha vida, pela cultura popular, na periferia, no extremo da periferia, em Brasilândia, que é o bairro que eu nasci. Então, assim, é muito significativo isso para aquela realidade, para aquela família, para aquela dureza do entorno. Aquele momento na década de 70, Brasilândia era um dos bairros que mais tinha homicídios. Tinha até um repórter policial que todo mundo conhece, assim, mais velho, chamado Gil Gomes. Sim. E era muito comum ouvir, né, o nosso bairro na cena do crime, sabe? Então era um bairro muito violento e de uma qualidade artística muito grande, assim, de negritude, né? A Brasilândia, assim como a Casa Verde, são quilombos, né, de resistência muito importantes na história da negritude paulistana e redutos de escolas de samba tradicionais, né? E eu começo ali e depois com 13 anos eu começo a fazer teatro na escola também, só que daí na escola formal. Então as escolas de samba e as escolas formais foram o que me trouxeram para dentro da cena da arte, sabe? E aí eu não parei mais, né? Aí eu fui engolido pela arte, nunca mais parei de fazer teatro, nunca mais saí do carnaval. Fiquei 39 anos na Rosas de Ouro e depois fui para Peruche, passei por Colorado e estou na Milênio. Você
comenta a forma de julgamento. Isso é uma coisa que te incomoda? A gente estava falando inclusive de ousadia, né? De coreografia. Como é que você vê a forma de julgamento do nosso carnaval para o quesito comissão de frente? Então, isso é... Vou te falar. Olha, eu acho que a forma de julgamento poderia ser muito mais interessante. Do ponto de vista, por exemplo, da criatividade, teve um dado momento que se criou aquele 10º de excelência. Sim. Foi o ano passado. Sim. E poucas comissões ganharam esse 10º de excelência. Nós fomos uma das poucas que ganhou. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Porque quando surgiu, eu falei, legal, eu acho que isso vai permitir que se saia de um certo conforto ou de uma certa... Quando eu digo conforto, eu não estou falando só de conforto de repente um coreógrafo que não ousa, ou, não é, porque os colegas querem ousar. Sim. Sabe? A gente tem que ter condições de ousar. Por isso que eu sou muito feliz com a Milênio, porque a Milênio é uma escola que ela aposta. Ela não quer só passar com a comissão de frente, ela quer que a comissão de frente seja ousada, impactante, seja um cartão de visita que abra. E o quesito permite isso? Permite porque eu faço, mas poderia ser muito menos arriscado se o quesito tivesse um outro tipo de formatação. O nosso desfile ele não permite também, ou até permite, mas tem toda uma questão de assembleia, de votação e de todos quererem, mas seria muito interessante se a gente pudesse não ter o looping. Veja bem, quando eu coloco um quick change no humor em 2023, e aí todo mundo me perguntava, você é bem maluco, né? Você vai colocar isso? Eu falei, vou. A chance de errar é muito grande, né? Porque no Rio é no momento que para. São 4 vezes, para ali para os jurados. Sim. Agora você vai fazer 18, 25 vezes, quantas der, e repetir? Eu falei, vou. Vou porque eu acho que a gente precisa disso no nosso espetáculo em São Paulo. Mas a gente sofre muito mais. Então, por exemplo, dentro do quesito, isto é uma coisa que poderia viabilizar mais facilidade. Mas também tem a questão da qualidade dos profissionais que julgam. Este ano, particularmente, foi uma questão, a formação de jurados. Então, assim, é muito importante, seria muito importante que, assim, os profissionais que julgam, eles têm que entender do métier, entende? Então, se eu tiver um profissional que é confeiteiro julgando comissão de frente, é complicado, entende? O carnaval é uma arte popular, uma cultura popular que todos assistem, mas o critério de avaliação, eu acho que ele precisa estar um pouco mais setorizado do ponto de vista de quem é jurado. Para mim, particularmente, não basta ter um edital e as pessoas irem fazerem uma prova Sim. e irem julgar, pelo menos em comissão de frente, eu acho muito complicado. Quando o cara não tem nenhuma noção de dança, nenhuma noção de cena, nenhuma noção de encenação, nenhuma noção de teatralidade, nenhuma noção coreográfica. E aí ele tem que estudar, tirar um leite de pedra, e com tantos profissionais que existem no maior polo cultural do Brasil, que é São Paulo. Aí a gente cai naquele lugar de que as pessoas não podem ser conhecidas, Sim. porque as pessoas podem ter amigos nas escolas, tal, mas eu acho que dá para se fazer este trabalho, sabe? Tem muita gente. Então,
Acho também que quando a gente pensa que a gente tem plástica artística, a gente tem que julga a arte em si, que acontece ali, a realização, mas a gente tem o acabamento, talvez isso, não estou nem afirmando isso muito categoricamente, mas seria algo a se pensar se precisa estar na mão daquele jurado ou se ele poderia ter menos coisas para olhar, para prestar atenção no que é mais importante. E eu acho que muitas vezes fica muita coisa viabilizando a possibilidade do erro, ou do equívoco, Entendo. ou da falha. Então, assim, eu acho que o critério de julgamento poderia ser melhor, na minha opinião. Eu acho que a Liga está num caminho de buscar novos caminhos, de buscar novas possibilidades. Eu já estou vendo esse movimento para 2026, isso me deixa feliz. De criar ajustes mesmos, né? Eu acho que tem que ter essa preocupação e eu fico feliz que está tendo. Espero que ela se concretize e a gente consiga ter melhoras nesse sentido, sabe? Você assiste o trabalho dos seus colegas de carnavais de outras cidades? Todos. Tem alguma comissão de frente que você tenha visto nesses tantos anos que você tem de carnaval, que você tenha assim, poxa, essa me arrebatou? Que você não tenha feito, mas você tenha assistido assim, essa foi de tirar o fôlego. Olha, vamos falar, eu falar de São Paulo primeiro, assim, tem comissões que me encantaram no passado, como a comissão, eu não vou lembrar o nome da coreógrafa, ela não está mais no carnaval, parece, mas aquela comissão do ônibus da Tucuruvi, Sim. sabe, aquela comissão me deu uma arrebatada. A comissão da Santa Ceia da Rosas de Ouro, Sim. do Enredo do Pão, aquela comissão me encantou muito. Eu gostei muito da comissão que foi no mesmo ano que a gente fez na Rosas de Ouro o Thriller, no ano do Inesquecível. Sim, que a gente fez a ala teatral toda dançando Thriller. Nesse mesmo ano o Anderson fez na Dragões também. Isso. Foi uma comissão que eu gostei do trabalho dele. Enfim, esse ano a gente teve uma complexidade aí, né, no julgamento do carnaval, que acabou acontecendo de uma outra forma, mas com a Coirmã Tucuruvi, o que aconteceu conosco no ano do humor. Mas eu gostei muito da comissão deles deste ano, sabe, assim, inclusive agora eu posso falar num dado momento que teve uma premiação, que nós coreógrafos tínhamos que votar e não podíamos votar em nós mesmos, eu votei neles. Agora, do Rio é difícil, né? Do Rio é difícil de falar, porque aí fica muito injusto, né? Eu gosto muito das comissões do Patrick, que está agora na Imperatriz. Eu gosto muito das comissões do Casal, obviamente. Eu gosto muito da comissão do Enredo de Angola, da Vila Isabel. Sim. Sabe, eu acho aquilo genial. Do ponto de vista criativo, da ressignificação do elemento alegórico, da qualidade coreográfica, sabe, daqueles meninos. Tem muitas, né? Tem muitas que me arrebatam, assim. Eu acho que tem, inclusive, várias que eu não estou me recordando nesse momento, do Carnaval de São Paulo, inclusive. Mas, assim, eu procuro assistir, né? Todos os anos. Eu assisto, inclusive, para diferenciar, sabe, assim, é um trabalho que eu já faço e que a minha diretoria de carnaval também pede aqui, e eu faço mesmo com muito prazer, assim, eu perco horas vendo todos os colegas no ano anterior e eu acho isso, assim, sabe, eu acho que é o que você falou, eu acho que a gente está com uma
com frescor nesse novo momento que eu queria que tivesse mais, porque eu acho que os coreógrafos sofrem uma dificuldade que eu acho que tem muito a ver com quesito, sim, com julgamento, mas tem muito a ver também com gestão, em alguns casos, sabe? Eu acho que para você ousar, para você sair um pouco da curva, você precisa de apoio. E apoio significa não só um olhar de ok, mas é um olhar de mão no bolso, né? E desse ponto de vista, eu sempre falo nas minhas entrevistas, a minha diretoria, ela aposta na comissão de frente, sabe? Ela aposta no carnaval inteiro, né? Uma escola, no bom sentido do termo, abusada. E no que diz respeito à comissão de frente, tem uma safra de coreógrafos e de gente nova, como você mesmo apontou, com frescor de trabalhos, né, de possibilidades criativas. E eu queria muito que isso fosse possível cada vez mais, né, porque a gente depende disso para o espetáculo privilegiar o espetáculo, né, e consequentemente privilegiar quem o assiste, né. Mas é isso, né, são questões, né, porque você vê também julgamentos muito complexos, justificativas muito complexas. Hoje eu não leio mais. Então assim, você vê colegas sofrendo por coisas assim que você fala, meu, como? Aí você vai lá e assiste. Claro que você não está lá, você não vê ali de lá 100 metros e depois mais 100. Você vê no vídeo, mas assim, você percebe que tem julgamentos e julgamentos. Né? Então assim, eu acho que tem uma série de situações que corroboram para às vezes as coisas não serem como poderiam ser, né? Mas eu fico feliz quando eu vejo possibilidades criativas de ousadia, de sair do conforto, sabe? E não só do ponto de vista ou do ilusionismo ou do elemento que vira outra coisa, não é só disso, eu acho que é do próprio bailar, sabe? É da simplicidade que você torna um encanto para o olhar, que nós fazíamos na comissão da vovó Cici, uma feitura de santo em cena. E quando a gente foi falar dessa senhora maravilhosa, eu virei para o Murilo e falei, Murilo, acho que eu quero fazer o orixá da vovó Cici em cena de uma forma bem teatral e com signos. E a coisa foi por aí. Então, assim, sabe, a mulher sair na tormenta e ter uma vida como ela tinha, que ela via coisas que ela me contando, cara, alimentos, né? Alimentos para criatividade, né? Eu fui bater um papo com ela, eu falei, vovó, me conta coisas sobre a sua mediunidade. Ela falou, meu filho, eu estava no Rio de Janeiro uma época e nós fomos brincar de esconde-esconde. Eu e umas crianças, e eu fui no sobrado, no andar de cima, e todo mundo se escondeu porque estava comigo. Então ela estava lá, 1, 2, 3, ela estava comigo, e eu fui procurar. Fui para o andar de cima procurar, e aí de repente eu vi o sujeito ali se escondendo. E aí eu falei, tô te vendo, saia daí, e ele não saía. Saia daí que eu tô te vendo, e ele aumentava de tamanho. Saia daí, ande logo, e ele foi ficando enorme. Quando eu vi, eu estava vendo uma coisa, ela me contando isso. Falei, nossa, cara, e como é que a senhora lidava com isso? Era uma tormenta na minha vida, era bem complicado, mas era a minha descoberta da minha mediunidade. Isso me deu uma cena, isso me deu a entrada da atriz, isso me deu o jeito que eu dirigi aquela menina, as duas atrizes que revezavam, para fazer aquela mulher jovem. E no momento que ela faz o orixá, eu falei, eu vou abrir uma saia gigante, vou fazer uma licença poética. Não é assim, eu sou um homem de candomblé, sou feito no candomblé. Não é daquela forma que abre a saia, não. Mas eu preciso teatralizar a situação, para trazer a poesia e para poder contar a história.
Então, assim, eu acho que quando você consegue pegar o signo teatral, ousar com a possibilidade, ter o apoio do seu carnavalesco, ter o investimento da sua escola e ao mesmo tempo tornar aquilo mágico, mas é com simplicidade. Ali não tinha grandes coisas no sentido, nessa cena especificamente, mas era encantador, as pessoas choravam quando via ela bolando no santo e de repente a peruca dela saía, ela estava com uma careca toda pintada de iaô. Então, assim, não era... tinham coisas mais fabulosas, os orixás de 5 metros que apareciam depois, mas assim, tem coisas que dá para você pensar no movimento, pensar na teatralidade, pensar na elaboração do lugar cênico, assim, que eu acho que e eu vejo isso, sabe, assim, de outras formas, mais com dança ainda, do que com teatro, mas eu tô vendo um frescor bom aí surgindo com os colegas, isso é muito bom de ver. Nosso nome é Faixa Amarela, porque no AMB tem aquela faixa que você conhece bem, então eu quero um momento seu ali, sabe aquele que você chega ali e te mareja os olhos, uma lembrança boa ali no AMB? Olha, tem vários. Eu nem vou começar por comissão de frente. Eu vou começar pelo samba cênico em 2012, no Rosas de Ouro, quando as dezenas de caveiras, as dezenas de nobres da Hungria se transformavam em caveiras a olhos nus e a arquibancada inteira da Monumental fez quase uma ola de gritar, vendo aquilo. E eu estava... eu venho conduzindo na faixa amarela sempre, né? Tanto a comissão como a aula teatral, estou ali na faixa amarela. E aquele me arrebatou. Aquilo ali foi um momento que me arrebatou. Me arrebatou a nossa comissão da Coruja, em 2018, aqui na Milênio, que eu virei para o Carlão na última cabine. E eu tô vindo para trás, assim, meus olhos encheu de lágrimas, porque eu vim do início ao fim, a gente não tinha elemento alegórico. E eu vim assim, olhando, e eu sou muito milimétrico, eu consigo ver se uma barra tá mais alta que a outra. Sabe assim, no ensaio? Sim. O aderecista, os costureiros querem me matar, que sou detalhista a esse ponto. E eu falei, gente, Carlão, não teve um erro, cara, não teve um erro. E comissão de frente era quesito desempate. E eu tava na faixa amarela, e sabe assim, e a roupa pesada, eu tinha uma patinadora campeã latino-americana de patins, andando de patins, eu tinha uma bailarina clássica fazendo a estrela, eu tinha uma atriz fazendo a deusa, como é que chama aquela deusa? Esquecido. Que a coruja vem no ombro, me deu Atena, e o enredo era a lenda da coruja, né? E ali a roupa pesava 7 quilos de tecido, se molhava, passava de 15 quilos, e estava garoando, e era uma roupa de efeito, impecável, aí a gente passa a faixa amarela, então assim, momentos de emoção pelo acerto, momentos de emoção por olhar um jurado chorando vendo um trabalho meu no Ano do Humor, me dá vontade de chorar, lembrando disso. Eu olho pro jurado assim, vejo o olho cheio de lágrimas, de longe eu consegui ver, sabe, a pessoa quase caindo, batendo palma assim, sabe? Então assim, ver elenco meu, ver atores meus assim chorando fazendo a cena, correndo atrás um do outro, chorando, com a arquibancada ovacionando, então assim, eu acho que tem vários, viu? Tem vários momentos assim impactantes de uma felicidade sem tamanho, assim, momentos de erro, né, que ficam imperceptíveis e só você percebe, e você fica esperando a justificativa.
E maravilha, assim. Nesse ano da Coruja, o quesito desempate era comissão de frente. E nós perdemos em comissão de frente para a MUN, para subir. Então foi os 7 dias mais terríveis da minha vida. Porque a escola perdeu no quesito comissão de frente. E eu saí da avenida com os olhos cheios de lágrimas, virando para o meu diretor de carnaval, falando: gabaritamos, cara, não teve um erro. E não teve mesmo. O que aconteceu ali foi coisa de pasta. Então, na verdade, assim, muitas emoções, assim, a faixa amarela traz. Pra gente. A faixa amarela é babado. Esse nome aí, eu acho que vocês foram muito felizes. Faixa amarela. Eu acho que assim, sabe, eu acho que eu queria muito que a gente conseguisse chegar num lugar em que a gente pudesse ter mais condição de oferecer melhores condições para os profissionais que carregam esse peso, sabe? Porque a gente tem muita vontade de investir. Esse ano, por exemplo, eu quis trazer a cena ballroom para dentro do carnaval. Uma coisa inédita, uma coisa que nunca aconteceu, nunca ninguém colocou, sabe? Eu fui pesquisar, a gente teve drag queen numa comissão da Leandro de Itaquera, acho que não sei se é início dos anos 2000, a gente teve um homem trans que eu acho que foi na da Iáscara, mas não sei se desfilou, mas assim, então assim, além de trazer essas pessoas que são fabulosas, que são incríveis, que são pessoas do recorte LGBT, mas de uma coragem, né, de uma coragem e que não tem espaço, nem na vida, quanto mais nesse lugar assim de jogar o holofote nelas e falar: aqui o brilho é de vocês. Então, quando eu virei, voltando para o início da entrevista, e falei: eu quero travestis aqui, sabe? Quando eu fui atrás, eu fui muito feliz, porque a Marvena, que eu convidei para fazer a parte coreográfica comigo, da parte da ballroom, o próprio elenco todo da cena ballroom que participou, eles, sabe assim, pessoas de uma genialidade e de uma simplicidade, e ao mesmo tempo de uma segurança daquilo que eles estavam fazendo e de uma felicidade de estar fazendo aquilo naquele lugar. A cena ballroom dentro do carnaval, para eles foi um acontecimento, por exemplo, sabe? Quando a gente vai fazer, e eu não tenho esse problema, se eu precisar fazer um trabalho que não é o meu lugar de fala, eu não vou perder a mão do meu trabalho. Mas eu tenho muito prazer em viabilizar possibilidade de oportunidade. Sabe, se o meu diretor virou para mim e falou assim: eu só gostaria que a gente não fizesse dança de candomblé, que a gente fizesse um afro, mas um afro pauleira. Eu falei: caramba, o meu afro não é pauleira. O afro que eu estudei, a minha experiência com o afro, mas não é tão vertical a ponto de eu ir lá e entregar. Eu fui lá e convidei a Deja. A Deja tá um super coreógrafo amigo, que passou por Zebrinha, passou por Balé Folclórico da Bahia. Falei: meu amigo, vem comigo. Então, para mim, isso é muito... eu não tenho esse problema, sabe? O que eu quero é te entregar espetáculo. Então, se eu não tiver condição de te entregar espetáculo, eu vou pegar no braço de alguém, vou tirar da minha parte, vou pagar essa pessoa e vou falar: vem aqui comigo. E dou o nome para ela. Nos prêmios eu levo sempre os meus parceiros, falo: ó, fiz isso com eles, sabe? Nos 2 anos, em todos os prêmios eu levo os parceiros. E uma coisa muito feliz que são os assistentes, né? Eu tenho uma equipe maravilhosa, de assistente de produção, de assistente de coreografia,
sabe, o Ludi Anderson, Rafael Bueno, o Caio Henrique, toda a turma que trabalha comigo assim há anos, são pessoas que, se eu tiver de olhos fechados, eles tocam. Se eu precisar viajar, eles conduzem o trabalho, sabe? Então, assim, acho que eu me estendi. Mas muito bom, muito bom. A gente está finalizando já. Muito bom falar com você. Muito obrigado. Bom mesmo, estou muito feliz. Estou muito feliz. Grato pelo muito convite, feliz. pela possibilidade. Acho que o trabalho de vocês é um trabalho que só enaltece o carnaval, enaltece o trabalho da gente. Acompanho, sigo e fico muito feliz pela vitrine, pela possibilidade. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Como é que é a frase que você falou, a tragédia que vira poesia? A tragédia que vira poesia, né? A gente tem que pegar a tragédia e transformar em poesia, mesmo que ela seja fruto de uma tremenda dor, né? Isso é arte. Faixa amarela do carnaval.